Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, porém, ainda que estejamos separados fisicamente, mas o Senhor, Ele tem preparado este momento para a igreja. Então, que você esteja preparado também para adorar ao Senhor, junte-se com a sua família e todos juntos tenhamos um momento de louvor e de adoração, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, nós sabemos que vivemos dias maus e a nossa mente está a todo tempo ansiosa, buscando informações que nos deixam ainda mais ansiosos. Então, que nós possamos seguir aqui o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses, de guardar a nossa mente, o nosso coração, que estejamos valorizando aquilo que o Senhor nos tem feito de bom e o conforto que temos em nossas casas, em nossos lares, a família que temos, que o Senhor tem guardado e nada nos tem faltado. Então, queridos, que o nosso coração seja um coração grato ao Senhor nesse momento em que os dias são maus e que a graça do Senhor possa encher a sua mente, o seu coração e a sua casa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Agradecemos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque diante das circunstâncias, ó Pai, tão alheias às nossas vontades, o Senhor tem guardado nossas vidas, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem colocado o alimento em nossas casas. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem colocado paz em nossos corações e que a graça do Senhor possa encher cada lar, ó Pai, cada família que neste momento está reunida em torno da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Em Jesus amigos temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Graças, paz, irmãos. Motivo de grande alegria estar com vocês, ainda que seja pela internet, mas estamos juntos a meditar na palavra do Senhor. E se você está com a sua Bíblia em mãos, peço que você então abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 14. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. E diz assim o texto: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Oremos ao Senhor. Deus, a sua palavra foi lida e confiamos no poder que há nela. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja falando aos corações de cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem e que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, para que possamos nos parecer mais com Cristo, mais do Senhor e menos de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amigos e irmãos que me ouvem através da internet, aqui segue um trecho de uma carta direcionada à igreja que se encontrava em Pérgamo, na Ásia Menor. E Pérgamo foi a primeira cidade a erguer então um templo específico à adoração de um imperador romano. Pérgamo também se tornou uma cidade onde a idolatria era o seu cartão postal. E dentro desse contexto nós percebemos aqui que Balaão, ele começa a fala dando um conselho ao rei Balaque. E qual conselho é este? Se você pegar Números, capítulo de número 31, você vai perceber ali quais foram os conselhos. Mas, para resumir hoje, para te ajudar nesse momento, então eu vou ser bem direto sobre os conselhos que Balaão deu a Balaque. Entre eles, era que Balaque, então, fizesse festas pagãs nos arraiais do povo de Israel, e ali ele instruía que as mulheres moabitas, as moças, as meninas formosas ali de Moabe, se insinuassem aos homens de Israel para corrompê-los. Essa era a ideia. Porque Balaão sabia que o povo, quando desobedecia ao Senhor, o povo ficava um povo fraco, um povo suscetível a todas as intempéries, tanto do mundo convencional como no mundo espiritual. E dentro desse contexto, então, eu quero entrar na mensagem com você nesta noite. Mas antes de nós começarmos a trilhar por esse caminho, nós temos que conhecer uma outra personagem também que é muito importante, que está inserido dentro desse contexto, que é Balaão. E quem foi Balaão? Balaão, muitas vezes na escola bíblica, aqueles que frequentam a igreja, ou talvez aqueles que de alguma forma já pesquisaram a palavra de Deus, tem uma imagem muito simplista do que foi Balaão. Espero que a partir aqui então dessa definição você possa compreender um pouquinho mais de quem ele foi. Bom, Balaão era filho de Beor e morava em Petros, cidade que ficava à margem do rio Eufrates, próximo ali de Harã. Balaão era conhecido na região como um adivinho, que vendia seus serviços místicos a quem lhe pagasse. Então, no livro de Josué no capítulo 3, no verso 22, chega a chamar Balaão de adivinho, classificando ele como tal. E como se não bastasse ainda, Balaão, ele também tinha uma linha ideológica chamada agnosticismo. Ele seguia essa linha do gnosticismo, ainda implementava essa linha no meio da igreja. E o que é agnosticismo, pastor? Agnosticismo vem da palavra agoste, do grego, que diz aquele que não conhece. Mas, quando nós olhamos para essa heresia, nós percebemos que ela ganhou muita força, principalmente nas igrejas que foram fundadas no meio de uma cultura helenística. Então, essa doutrina que diz que Deus, na sua criação, ele foi imperfeito. Essa doutrina diz que a terra foi criada para abrigar os espíritos. Essa doutrina que acreditavam que os indivíduos eram sim filhos de Deus,
mas que não conseguiam provar de fato a existência de Deus. Eu sei que é bem complexa falarmos dessa doutrina, mas a partir desse contexto, deste breve desenho que eu fiz para vocês sobre o gnosticismo, vocês têm uma ideia então de quanto maléfica foi essa doutrina no meio do povo cristão, por mais de 150 anos, logo depois da fundação da igreja, a instituição da igreja sobre a face da terra. E dentro desse conglomerado de informações, ao contrário do que muita gente pensa, Balaão não foi um profeta de Deus. Balaão, ele foi o quê? Um homem que conhecia Deus. Ele era uma espécie de feiticeiro, um oportunista que conhecia Deus, mas não servia ao Senhor. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Tem muita gente que fala que conhece Deus, mas não serve ao Senhor. Talvez o livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, onde ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Talvez aqui Balaão, envolvido nessa situação mística, envolvido ali com tudo aquilo que não era terreno, mas envolvido com o sobrenatural, encarado como um feiticeiro, como adivinho, ele conheça a Deus, porque ainda que ele não servisse a Deus, ele conhecia o poder do nosso Deus Altíssimo. E a primeira lição que nós podemos apresentar então aqui a partir deste texto, está em Números capítulo 25, no verso 1 até o 3, que diz: ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor então se acendeu contra eles. No início da mensagem, lemos um texto introdutório em que o próprio Jesus fala que tinha uma queixa contra aquela igreja fundada na cidade de Pérgamo. Qual que era a queixa, pastor? A queixa eram praticamente três. Primeiro, uma prostituição exacerbada. Segundo, inversão de valores. E terceiro, abandono da sã doutrina, o qual Deus, por intermédio dos seus profetas, havia deixado para que o povo de Israel então seguisse e caminhasse por esse caminho. E pensando então a partir deste texto, nós percebemos que vivemos um tempo onde há uma tendência sim, de relativizar a fé, como esses israelitas estavam relativizando por conta de uma falsa doutrina que estavam sendo pregada no meio daquele povo, e estava ali confundindo a fé daquelas pessoas. Vivemos um tempo então que muitos cristãos estão sofrendo porque eles têm que resistir a essa pressão social no qual querem inverter os nossos valores. Vivemos um tempo em que muitos cristãos têm abandonado a sã doutrina e têm trilhado doutrinas humanas, doutrinas talvez não de Balaque, não de Baal, mas doutrinas desta terra. E vivemos um tempo então onde muitos têm deixado o ensino da palavra, têm deixado a maneira correta de viver segundo Cristo e têm vivido então conforme a sua vontade. E o maior problema não é viver desta maneira, não é viver como você pensa. O maior problema é viver como se Deus não existisse. Esse é o maior problema. O maior problema é viver como se Deus aprovasse o meu e o seu comportamento, tendo essa consciência que estamos caminhando num caminho errado. Aqui Balaão, talvez pela sua cabeça tenha passado que ele era aprovado por Deus, porque ele tinha uma vida correlacionada com o misticismo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que não é pelo fato de eu ter uma conexão com o místico, não é o fato de eu ter uma vida religiosa, não é o fato de eu pertencer a uma instituição de fé que me faz um servo, um seguidor de Jesus. E fechando esse primeiro tópico, é importante saber que Deus existe e é real. Essa ideia do gnosticismo, ela não é uma ideia concreta. Outra coisa, Deus existe e quer mudar o nosso comportamento. Ele quer o quê? Mudar a nossa índole pecaminosa. Assim como Balaão, ele foi induzido pelo rei Balaque para ir amaldiçoar o povo de Israel, porque o rei Balaque ofereceu muitas riquezas. Nós também,
que vivemos nesse mundo, muitas vezes somos influenciados pelo sistema, somos influenciados por Satanás, somos influenciados por tudo que há neste mundo, para que possamos então seguir outra doutrina, outro caminho, senão o caminho de Jesus. E Deus nos ensina então em Romanos capítulo 15, verso 4, que ele diz: portanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, nós temos algo que podemos nos apegar, nós temos o manual do proprietário. Nós temos, então, a bússola chamada Bíblia para o cristão, onde nos aponta o norte, que eu e você podemos seguir. E, sobretudo, Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 27, ele também disse algo que é assim, de suma importância dentro desse contexto. Ele fala, olha, não dê lugar ao diabo. Isso é importante. Como Balaão deu lugar ao diabo, como Balaque deu lugar ao diabo, muitos cristãos têm dado lugar ao diabo quando escolhem o pecado, quando escolhem viver o pecado, quando deixam de resistir o pecado para viver intensamente os prazeres, para viver o caminho deste mundo. Segunda lição está lá em Números, capítulo de número 22, no verso 16 e 17. Eles foram a Balaão, eles disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Agora você vira uma página em Números, capítulo 23, a partir do versículo 5, que diz: o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dei-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque, o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me para as montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Irmãos, aqui o rei Balaque trouxe então Balaão de Arã até Moabe, que dava aproximadamente 800 quilômetros, então a viagem era bem extensa. Para que então Balaão pudesse ser usado como uma arma de guerra dentro do propósito do rei de Balaque, que era destruir Israel. E a primeira lição que nós podemos entender neste texto que acabei de ler para vocês é: o mundo espiritual existe e é poderoso. Nós vimos o rei Balaque investindo todos os seus esforços, investindo pesado para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. E o maior erro do ser humano, o nosso maior erro enquanto humanidade, é pensar que o mundo sobrenatural não existe. Existe sim. E foi tão importante no passado como é até os dias de hoje. Muitas pessoas perguntam: pastor, mas feitiçaria, pastor, mas mal feito, mal olhar, será que isso pega em pessoas? Olha, o mundo do ocultismo existe e é uma realidade, e aquele que não está em Cristo, ele está com a porta escancarada para que esse mal possa entrar na sua casa e de fato cirande e possa confundir a mente do ser humano. E aqui o rei Balaque deu muito mais valor, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele adorando a Baal, mesmo ele não conhecendo a Deus, ele deu muito mais valor ao mundo sobrenatural do que eu e você, do que a igreja tem dado. Olha os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis como nunca houve no Brasil e no mundo. Uma pandemia que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos tocar, que nós até agora não conseguimos entender de fato como que funciona o processo de disseminação desse vírus. Mas entendemos que a igreja precisa orar. Entendemos que Deus ele tem que estar envolvido nesse processo. E nós ignoramos o mundo espiritual. Nós vemos hoje pessoas buscando soluções científicas. Isso é plausível e devemos buscá-las. Mas não podemos ignorar o poder de Deus, porque ele existe. Não podemos ignorar então a atmosfera espiritual, que é uma realidade.
porque nós temos uma esperança a partir dela, que nós iremos morar num plano espiritual, a partir do momento que nós nos convertemos e nos arrependemos dos nossos pecados. Segunda lição que nós podemos aprender com esse texto: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Irmão, amigo, você que me ouve, a pandemia não pode frustrar os planos de Deus que Ele tem em relação à minha vida e à sua vida. Os problemas políticos de governabilidade também não podem frustrar os planos de Deus, e muito menos os planos que Ele tem relacionado à sua igreja. Nenhum profeta desta terra ou de qualquer planeta poderia vir aqui e mudar então aquilo que Deus determinou para mim e para você. Nem o próprio diabo pode interferir na vontade de Deus. Alguns nos perguntam: onde está Deus? Olhem para as pessoas morrendo, pastor, aonde está Deus nessa circunstância? E eu respondo em alto bom som: Ele está aonde Ele sempre esteve, no domínio de todas as coisas, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor, e é Ele que permite, que determina, é Ele que faz, Ele que realmente pode agir de uma forma surpreendente no meio da humanidade, tanto para nos corrigir através de circunstâncias como esta pandemia, quanto para nos abençoar, conforme nós vimos aqui o povo de Israel sendo abençoado, ainda que pelos lábios de um profeta do mundo. Mas também temos uma outra lição que podemos aprender: nenhum ritual substitui a presença de Deus. Quando Balaão chegou a Moabe, e quando ele foi falar com o rei Malaque, ele viu que o rei estava do lado de um holocausto. E holocausto, para quem não sabe, é um local onde eles sacrificavam animais para fazer o quê? Um ritual religioso. E ele achava que fazendo esses sacrifícios nesse holocausto, então ele estaria agradando o seu Deus, ele estaria ali acumulando para ele fé, acumulando para ele esperança, acumulando para eles o quê? Uma certeza de vitória. Escute, eu e você como cristãos, por mais que possamos fazer qualquer ritual religioso, nós não temos condições de ser abençoados a partir deles. Nós vemos que na igreja, principalmente no Brasil, é cheio de movimentos e rituais. São movimentos como a rosa ungida, movimentos como o sal grosso, movimentos até de um feijão que estão vendendo aí por um preço exorbitante. São coisas que trazem o material, ou tentam trazer o material para o mundo místico, de forma que possa abençoar as pessoas, mas isso não funciona, porque a bênção só vem de um, meus irmãos. A bênção não vem de homens, a bênção não vem de rituais, a bênção não vem da instituição religiosa, por mais séria que ela seja. A bênção, ela vem através do Espírito Santo de Deus. A bênção vem pelo Senhor, a bênção vem pela tua palavra, e por isso que a palavra é a maior profecia para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. Quarta lição que nós temos também dentro desse contexto: se estamos em Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Então, ninguém pode nos tocar, senão que o Senhor, então, Ele dê permissão para que isso aconteça. Não tem maldição, não tem mal olhado, não tem feitiço que possa tocar na sua vida se você está em Cristo. Em Números capítulo 23, verso 23, diz ali que contra a casa do Senhor não vale encantamento. E aqui nesta palavra nós vemos que isso ficou muito mais claro do que nunca, porque ali foi levantado um profeta que ouviu falar de Deus, conhecia Deus, havia sido pago, e eu imagino que o rei devia ter oferecido muito dinheiro para ele fazer uma viagem de 800 quilômetros para amaldiçoar o povo de Israel. E mesmo dentro desse contexto todo, o que ele fez? Balaão, ele abençoou, porque até o diabo se sujeita à vontade de Deus. Como disse João Calvino, o diabo, ele é um cachorro que está na coleira do Senhor. Ele só vai aonde o Senhor permite. Então, eu quero que você, a partir desta mensagem, eu quero finalizar ela dizendo para você: não tenha medo. Eu quero dizer para você que tenha esperança.
e sobretudo que acredite no mundo sobrenatural, um lugar chamado céu, onde o Senhor foi preparar morada para mim e para você. Então, a partir disso, nós temos sim um fundamento e uma esperança. O mundo talvez não tenha esperança. O mundo está com esperança na política, achando que a política vai criar um plano para tirar o mundo dessa circunstância. O mundo tem esperança, então, na ciência, que vai criar uma vacina, um antídoto para este vírus. O mundo quer arrumar uma resposta econômica ao problema que a economia tem passado. Olha, isso é muito válido, isso é importante, deve ser feito, e os líderes foram eleitos para isso. Mas, sobretudo, eu e você que conhecemos a Jesus, sabemos que quem tem poder para mudar as coisas é Cristo, é Jesus. E é através dele, e somente por ele, que as coisas vão acontecer na minha, na sua vida e na humanidade. Então, Deus te abençoe, e eu quero fazer uma oração com você. Deus, obrigado por esta palavra. Senhor, hoje, com esta palavra, o Senhor tem confirmado que o mundo sobrenatural existe. O Senhor tem afirmado aos nossos corações que Jesus não perdeu o controle de nada, que Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor também tem nos ensinado, ó Pai, que se estamos em Cristo, nós somos protegidos pelo Senhor. Então abençoe, Senhor, as nossas vidas. Vem tirando todo medo, vem colocando esperança, vem colocando alegria. Pai, vem colocando expectativa no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, e nós como igreja esperamos no Senhor. Por isso nós oramos com essa certeza, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, aonde, querendo Deus, nós estaremos falando da mensagem que pode libertar a humanidade de todo medo, de toda dor, e pode dar esperança ao ser humano. Amém.